Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou o Rafa Prado. Bom, pessoal da equipe, vou anunciar aqui para vocês, já se preparem, eu vou liberar o Robert. Abra o áudio do Dr. Robert Cialdini, por favor. Muito obrigado por me aceitar o meu convite mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Estou muito ansioso de ver você também no Brasil. Perfect. Robert, em São Paulo, yeah, sure. Exatamente, em São Paulo. Robert, Robert, muitas pessoas aqui no Brasil, teu livro é um best-seller, sabe? Todo mundo adora. É chamado em português Armas da Persuasão. Eu sei que em inglês é chamado apenas influência, mas o que é influência no seu conceito? O que é importante para nós entendermos sobre influência? E como que você baseou toda a tua pesquisa para poder criar essa obra-prima que é o livro Armas da Persuasão? Bom, para mim, persuasão significa, influência significa mudar. Nós podemos dizer ter influência, não podemos dizer que temos influência até que podamos mudar as atitudes, crenças, ou mais importante, os comportamentos das pessoas. É aí onde nós focamos a nossa informação, treinamento e pesquisa. Como que nós mudamos comportamentos? Porque se nós mudarmos a atitude de alguém ou mudarmos a opinião de alguém, talvez isso não se torne comportamento. Então, vamos falar de comportamento, que esse é o nosso foco. E é isso que significa influência para mim, a habilidade de pegar alguém e levar para a sua direção, através da forma como você comunica a sua ideia para essa pessoa, ou seja, o quão persuasiva essa informação é para poder levar a pessoa à sua direção. Perfeito, Rafa disse. E como que alguém pode ter influência? É algo treinável? É possível uma pessoa que não tenha influência se tornar alguém que é influente? Excelente pergunta, porque todos nós temos o potencial de sermos influenciadores, porém, alguns de nós, às vezes, fazemos um melhor uso desse potencial do que outros. Então, no nosso programa de treinamento, nós podemos ter influência, porque não é apenas algo que você tem, que nasce com você, não é inato. Nós pensávamos que a influência era uma arte, algo que era apenas algo criativo, ou algo que a pessoa tinha, tipo um dom. Só que também é uma ciência. E se é uma ciência, significa que pode ser aprendida e pode ser ensinada. Então, é isso que nós buscamos fazer no nosso programa, garantir que as últimas pesquisas sobre o que permite uma pessoa a vir em nossa direção, por causa da forma como nós apresentamos a nossa oferta. O que isso significa é baseado em ciência. Nós encontramos os resultados de ciência feita de forma correta, que demonstra exatamente como nós podemos levar as pessoas à nossa direção. Nós fizemos a pesquisa que diz, se nós fizermos desta forma, se falarmos desta forma, muitas pessoas vão dizer sim, certo? Agora, se nós fizermos a mesma questão de uma outra forma, usando as técnicas, então você pode ter muito mais sim. Para nós, isso é que é realmente importante. O Rafa perguntou, como que nós podemos fazer isso de forma específica? Porque eu sei que nós temos 6 gatilhos que você criou na sua pesquisa, você descobriu esses 6 gatilhos. Porém, para algumas pessoas é como se fosse, bom, nós lemos do livro, nós entendemos, mas como que nós podemos aplicar? Como que isso é possível? Bom, em primeiro lugar, agora nós temos um novo princípio sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, mas nós agora temos 7 princípios e a ideia de apenas saber algo não é suficiente. Não no mundo dos negócios, nós temos que aplicar esse conhecimento, nós temos que implementar para que isso possa levar à mudança nas pessoas que nós estamos querendo trazer para a nossa direção. E eu digo que existem 7 princípios de influência, princípios universais. Vou falar sobre ele. O primeiro é o princípio de reciprocidade, que diz que as pessoas dizem sim para as pessoas que já deram algo a elas.
Ou seja, elas sentem gratidão, elas sentem obrigadas a dar algo de retorno. Então, a implicação é, nós temos que agir primeiro com serviços, etc., de uma forma ou de outra, que melhoram os resultados com das pessoas com as quais lidamos. Antes de comprarem o produto, antes mesmo de assinarem um contrato, antes delas concordarem com a nossa proposta. Há um estudo que foi feito no Brasil, no McDonald's e em todo o mundo. No Brasil, aliás. Também fizemos isso aqui. Durante uma semana, todas as famílias que vieram para o McDonald's, para um local do McDonald's, em vários restaurantes do Brasil, cada criança recebeu um balão. Algumas delas receberam um balão no momento que elas estavam saindo do restaurante. Uma forma de dizer obrigado. Que é uma forma normal que a gente age quando uma pessoa faz algo para a gente fala obrigado e dá um presentinho. Isso foi a metade, né? A outra metade, as crianças receberam um balão na hora que elas entravam, ou seja, elas entravam, receberam antes mesmo de receber. E os pais tiveram 25% a mais de compra simplesmente por terem recebido o balão primeiro. Simplesmente porque elas receberam algo. Temos que levar isso em consideração. Não apenas pensar. Nós temos que fazer com que as pessoas se sintam gratas antes de pedir que elas façam algo por nós. O segundo princípio é o princípio de escassez. As pessoas, elas querem mais, elas querem aproveitar as oportunidades que você pode oferecer a elas, que são únicas ou raras, ou que estão meio que sumindo, ou seja, porque essas coisas fazem com que aquilo que você tem a oferecer muito mais atraente para as pessoas. Elas querem mais daquelas coisas das quais elas têm menos. Isso é verdade para todos os seres humanos. Então, qual é a implicação? E agora vamos direto ao que você falou. Como que nós aplicamos isso, esse conhecimento? Em primeiro lugar, se você tiver algo que é único, que somente você pode fornecer, talvez não seja uma coisa, talvez pode ser uma combinação de coisas que os seus rivais ou a sua concorrência não tem. Você junta essas coisas para que assim você tenha um pacote que ninguém mais pode fornecer. Dessa forma, você traz isso para o topo da sua apresentação. As pessoas elas vão querer mais disso exatamente por causa disso. E temos uma aplicação muito simples. Isso se dá porque as pessoas elas não querem perder nada. Uma perda é uma forma de escassez. Significa que você não tem como ter de volta. Então, se você disser para as pessoas não apenas o que elas vão ganhar se elas forem à sua direção, mas também o que elas vão perder. O que elas vão perder, ou seja, quais são os benefícios e vantagens que elas vão perder caso elas não façam o que você está sugerindo. Isso significa que você pode ter uma conversão muito maior. As pesquisas foram feitas nas quais as pessoas elas foram informadas de que se elas instalassem o sistema de isolamento no seu quarto, você ia poder receber, isso foi nos Estados Unidos, $1 por dia, todos os dias. Você vai receber $1 por dia. A outra metade foi informada de que se elas não instalarem esse sistema de isolamento, você vai perder $1 por dia, todos os dias. E mais pessoas acabaram comprando o pacote por causa da perda, mas era exatamente $1, não mudou o valor. Porém, a ideia de perder foi muito mais motivadora para as pessoas poderem aproveitarem a oportunidade. Então, o próximo princípio é o princípio da autoridade. As pessoas, elas são muito mais persuadidas por você se você puder mostrar para elas que você tem autoridade ou que você tem conhecimento ou, enfim, alguma coisa do gênero. E uma forma de se fazer isso é simplesmente colocar no seu site testemunhos
de especialistas que concordam com você ou que já elogiaram você e também os seus serviços. E a pesquisa demonstra que esses testemunhos, eles têm que ser os primeiros a aparecer. Não, eles não devem estar escondidos dentro do texto, não. Você precisa que essa autoridade, essa reputação esteja presente quando as pessoas ouvirem a primeira palavra da sua mensagem. Ou seja, você quer que essa influência esteja ali durante a primeira fala que você tiver, a primeira fala que você colocar no seu site. Ela tem que estar no começo. E o lance é o seguinte: não tenha apenas um testemunho, tenha vários testemunhos. Porque as pesquisas demonstram que mais especialistas produzem mais sucesso para a sua ideia, ok? Então, isso é autoridade. O próximo princípio é o que nós chamamos de compromisso e consistência. As pessoas, elas precisam ser consistentes com aquilo que elas já disseram ou fizeram, sobretudo em locais quando estão em públicos e sobretudo quando estão na sua presença. Então, por exemplo, foi feito um estudo em um restaurante onde o gerente estava tendo dificuldade com as pessoas que não apareciam. Elas faziam a reserva, só que elas não apareciam. Elas simplesmente não apareciam e não ligavam para poder cancelar a reserva. Então, o proprietário do restaurante pediu à sua recepcionista fazer o seguinte: assim que ela recebesse uma reserva para uma mesa, ao invés de dizer, por favor, ligue se você tiver que mudar ou cancelar a sua reserva, ele pediu que ela dissesse, você, por favor, poderia ligar caso você tenha que mudar ou cancelar a sua reserva? E daí ele pediu que ela pausasse. Então, se eu dissesse para você, Rafa, você, por favor, ligaria se você tivesse que cancelar a reserva, o que você diria? O Rafa disse, meu Deus, é claro que sim. Claro, o Cialdini disse, é claro que sim. Isso é compromisso. É um compromisso público. Então, por causa disso, o número de pessoas que pararam de não aparecer teve uma diminuição apenas de mais de 60% e nunca mais mudou, simplesmente porque as pessoas precisam ser consistentes com aquilo que você pede que elas digam, de forma honesta sobre aquilo que elas valorizam, sobre o que você tem a oferecer. A propósito, se algum de vocês estiver ouvindo aqui, for gerente e tiver uma reunião de equipe e ela disser para cada um dos membros, é isso que eu gostaria que você trouxesse na próxima reunião, ou seja, uma tarefa concluída, você não pode permitir que essas pessoas saiam da reunião antes que você peça dizer para elas, você vai fazer isso, aí você faz uma pausa, aí a pessoa vai dizer sim, e aí ela vai vir 100% preparada. Bom, o próximo princípio é o princípio de gostar. E as pessoas sabem que nós gostamos de dizer sim para as pessoas que nós gostamos e conhecemos. Porém, existe uma aplicação para isso. Uma das razões pelas quais nós gostamos das pessoas é se elas gostarem da gente, se elas forem parecidas com a gente. Nós gostamos de pessoas que são como nós. Então, se nós pudermos informar as pessoas, se fizermos a nossa pesquisa na internet, ou passar um tempo pesquisando e nós encontrarmos algo que temos em comum, que seja similar, então você tem que trazer isso à tona, e você tem que falar sobre isso. E as pessoas, elas vão gostar mais de você, e com certeza elas vão estar mais dispostas a ajudar a você e a dizer sim. Houve um estudo feito com negociadores que, se você disser se você disser, por exemplo, as coisas sobre você, por exemplo, onde você nasceu, onde você cresceu, a escola que você foi, situação de família, etc. Então, o número de negociações de sucessos, aliás, o número de reuniões exitosas simplesmente aumenta. E o número de pessoas que não se comprometiam simplesmente diminuiu. Por quê? Porque as pessoas elas sentem que tem algo em comum uma com as outras. Podemos fazer isso. O outro princípio é a prova social. O Rafa falou o seguinte, na PNL nós chamamos isso de rapport.
Exatamente, é rapport. Como que você cria rapport? Uma forma de criar rapport é encontrar similaridades, mas tem uma outra forma também. Você precisa encontrar palavras que você possa elogiar e fale esses elogios, ou seja, você precisa elogiar de forma genuína. Ao invés de deixar na sua cabeça, fale. O Rafa disse, é louco, porque muitas vezes as pessoas dizem, não expressam aquilo. A gente não fala, por exemplo, aos nossos colegas, à nossa equipe. Exatamente, o Robert disse, isso era eu na minha equipe. Às vezes, eu dizia, o Rafa falou algo tão inteligente, e aí eu falava para mim. Mas hoje em dia, eu digo para você. E, Rafa, isso tem resultados maravilhosos. As reuniões mudaram. Ou seja, a sensação dentro da reunião, a sensação positiva e a produtividade aumentou. E eu não estou falando isso, não estou falando para você inventar um elogio. O que eu estou dizendo é para você encontrar algo que você realmente acredita e que você gosta sobre a pessoa, e você tem que falar isso para a pessoa, beleza? O Rafa disse, uma vez eu li no livro o seguinte, que liderança tem a ver com como você faz com que as pessoas se sintam como se elas fossem importantes. Quanto mais você conseguir fazer as pessoas se sentirem importantes, mais elas vão trabalhar para você, elas vão te ajudar, etc. Porque elas se sentem como se fossem parte, elas sentem que são parte de algo e que elas são valiosas. Exatamente, o Robert disse. Ou seja, tem gente que acha que para ser líder, você tem que empurrar a pessoa para baixo e dizer, eu sou foda, faço o que eu estou mandando. Mas um líder de verdade, ele eleva as pessoas e faz com que as pessoas se sintam energizadas e capazes. E dessa forma, elas vão se sentir mais produtivas. E o último princípio é esse novo princípio que a gente chama de unidade, que é a ideia de realmente não apenas a similaridade. Ou seja, se eu tivesse que dizer para a minha equipe, o Rafa é uma pessoa que gosta da gente. Isso é você vai entender, né? É gostar. Agora, se eu dissesse, o Rafa é um de nós. Ou seja, se eu dissesse o Rafa é como nós, se eu dissesse o Rafa é um de nós, isso muda. Teve um estúdio que mostra que numa universidade tinha alunos que estavam ali perto de uma mesa e elas estavam pedindo doação. E é claro que essas pessoas estavam recebendo alguns resultados porque eram pessoas parecidas. Mas só que ela mudou uma única frase antes mesmo de fazer o pedido. Ela dizia, ela simplesmente, ao criar essa nova frase, ela teve um aumento de mais de 40%. Mas qual foi a frase que ela falou? Ela disse, eu sou aluna aqui nessa universidade, assim como você. Eu estou na mesma categoria que você. Nós compartilhamos uma identidade. Então, isso é possível. Você pode fazer isso, por exemplo, com o compartilhamento da identidade. Isso faz com que as pessoas entendam que nós compartilhamos metas, identidades e valores. Isso faz com que as pessoas vão querer dizer sim para você. Então, esses são os 7 princípios da influência, Rafa. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, muita gente fala sobre inteligência artificial, influenciadores digitais, etc. E é uma coisa que está acontecendo exatamente agora. E no Brasil é como se fosse um incêndio. Todo mundo fala sobre inteligência artificial, todo mundo fala sobre influenciadores digitais e essas coisas. Você consegue ver uma forma de utilizar todos esses princípios, esses 7 princípios também no mundo digital, mas também nesse novo movimento que está acontecendo na internet? Robert disse sim. E eu posso dizer o seguinte para você, Rafa, devido ao fato de que a tecnologia está nos separando um dos outros, quanto mais nós pudermos humanizar a forma como nós apresentamos as nossas ofertas, fazer com que elas pareçam uma conexão humana, trazer essa conexão humana. Olha só, em termos de algo que nós descobrimos, além desse novo princípio de unidade, nós temos algo que chamamos de os pequenos grandes, ou seja, quais são as pequeninas mudanças que você pode fazer na sua persuasão que vai trazer mais
impacto no seu sucesso persuasivo. E eu vou falar um para vocês agora. Na verdade, duas dicas que você pode fazer online. Sabe, houve um estudo com 6.700 sites comerciais e eles fizeram testes nos quais eles colocavam uma fábrica e depois tiravam a fábrica e depois queriam ver qual era o efeito que isso tinha em termos de conversão. E aliás, o fator que ficava mais acima era justamente esses 7 princípios, o resumo desses 7 princípios, ou seja, autoridade, mostrar prova social, mostrar que você tem algo único, esse tipo de coisa. Agora, como que você faz com que as pessoas gostem de você? Você não conhece as pessoas não te conhecem, vocês nunca se encontraram. O que você pode fazer então? Bom, o que foi descoberto é o seguinte: se você colocar na sua página de captura uma mensagem de boas-vindas, da mesma forma que você daria as boas-vindas a alguém que chega à sua casa, por exemplo, assim que a pessoa chega no seu site, você tem uma frase tipo: bem-vindo ao nosso site, estamos felizes por ter você aqui com a gente. Somente isso já produz muito mais conversões, antes mesmo das pessoas virem qualquer oferta que venha do site, porque você colocou uma conexão humana dentro dessa troca. Ou seja, primeiro você colocou esse contato humano. Então, esse é o que eu chamo de pequeno grande. Eu vou dar mais um exemplo e daí a gente vai deixar o restante para quando eu estiver aí em São Paulo, tá bom, Rafa? Exato. Bom, eu acabei de aprender esse princípio. Foi ontem, na verdade, porque teve um outro estudo, mais um estudo foi lançado, e eu estou sempre procurando as pesquisas mais avançadas em revistas e, enfim, jornais. E isso tem a ver com, sabe, quando você tem, por exemplo, na página online, você tem ali o seu texto, etc., a sua oferta, e geralmente você tem um subtexto, digamos assim, dizendo o que você está oferecendo, né? Então você tem o que a gente chama de manchete, depois você tem um subtítulo, por assim dizer. E daí você tem um botão que diz: por favor, aperte esse botão para poder aprender mais ou saiba mais, algo assim. Agora, se você fizer apenas isso, nesse estudo, eles demonstraram que você tem 44% de conversão, ou seja, 44% das pessoas apertaram o botão. Agora, se no botão você incluir uma palavra que estava no texto, na manchete do texto, uma palavra tipo durabilidade, ou valor, ou velocidade, ou não barato, se você colocar isso, só de incluir essa palavra no botão de apertar, as conversões tiveram um aumento para 58%. Ou seja, as pessoas sentiram que havia uma conexão direta entre aquele texto que elas leram e aquele conceito que estava ali naquele botão. Ou seja, esse é o que a gente chama de pequeno grande. Ou seja, aperte o botão e aí você vai ter evidência de qualidade ou evidência de custo de fortaleza ou de custo-benefício, ou seja, o valor que você esteja oferecendo. Independentemente do valor que você esteja oferecendo no texto, coloque isso ali naquele botão. E isso significa que você pode sair de 44% para 58% de conversão. Isso é o que chamamos de pequeno grande. Muito obrigado, Robert, e muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu conhecimento. Eu vou ficar aqui mais uns minutos com o pessoal, respondendo algumas perguntas, mas muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado, eu adorei.